Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai fundo em Gênesis 23. Olá! É um capítulo que fala de perda, né? A morte de Sara. Exato. Um momento bem pesado para Abraão. Mas também é sobre um começo, a primeira aquisição de terra dele lá em Canaã. Isso mesmo. E para entender melhor, a gente está usando duas fontes, né? Sim, o Maná Online, que traz uma visão mais, reflexiva. E o comentário adventista, que foca mais no contexto histórico, nos detalhes do texto. A ideia é explorar o que esse momento significa. Luto, negociação, esse primeiro pedacinho de terra. O que isso diz sobre fé, sobre pertencimento? Vamos lá. Vamos. Tudo começa de forma bem impactante, né? Sara morre. 127 anos. Uma vida longa, sem dúvida. E a fonte do Maná Online já começa com uma reflexão forte sobre isso. Como assim? Nos lembra da nossa própria finitude, sabe? A gente vive adiando o que importa, né? Como se sempre tivesse um amanhã garantido. Nossa, é verdade. A fonte pergunta direto, será que não está na hora de priorizar o que realmente vale a pena? Isso me pegou. Pega mesmo. E aí, no meio desse luto, Abraão tem uma questão prática. Enterrar Sara. Exato. E ele vai falar com os hititas, os donos da terra ali. E ele se apresenta como estrangeiro e morador ou só estrangeiro? Basicamente, eu não tenho nada aqui. Pois é, ele não tinha propriedade. Mas aí vem a surpresa. Os hititas os chamam de príncipe de Deus. Exatamente. As duas fontes destacam isso. Como pode, né? Um estrangeiro sem terra ser chamado assim. O Maná Online sugere que era pela conduta dele, pela forma como as pessoas viam Deus agindo na vida dele, não por riqueza. E o comentário adventista concorda. Diz que o termo hebraico indica um líder poderoso, alguém que eles reconheciam como abençoado por Deus. Que interessante essa dualidade. Peregrino, sem posses, mas com um status, um respeito enorme por causa da fé. É fascinante. E a fonte 1 até conecta isso com Hebreus, né? Que Abraão esperava a cidade celestial, aquela cujo arquiteto é Deus. A identidade dele ia além do chão que ele pisava. Faz todo sentido. Mas, voltando à questão prática, ele precisava do túmulo. E aí entra a negociação pela caverna de Macpela. Isso, e foi tudo feito às claras no portão da cidade, que era o lugar oficial para essas coisas na época, bem formal. E a negociação em si tem uns detalhes culturais interessantes, né? Tem sim. O Efron, dono da terra, ofereceu tudo de presente. Leva o campo e a caverna é seu. Parece generoso. Então a fonte 2 explica que isso era um costume oriental. Muitas vezes, essa oferta gratuita era só o começo, uma forma educada de iniciar a conversa antes de pedir o preço alto. Ah, entendi. Tipo uma etiqueta. Não era para levar ao pé da letra, talvez? Exatamente. Era parte do jogo social e comercial. E Abraão, que não era bobo, saca isso na hora. E o que ele faz? Ele insiste em pagar. Ele diz, não, por favor, me deixe pagar o preço do campo. Ele queria deixar tudo certo, sem dever favor, garantindo a posse legal. Esperto? E aí vem o preço. 400 ciclos de prata. Uau, isso era muito. Bem considerável para a época, sim. A fonte 2 ressalta isso. Era um bom dinheiro, um investimento sério. Não foi uma pechincha. E Abraão nem discute mais, né? Não. Ele pesa a prata ali na hora, na frente de todo mundo, e paga. Compra feita, registrada legalmente. Essa compra é um marco, então. Além de um túmulo digno para Sara, é a primeira posse de Abraão na terra prometida. Exatamente. O comentário adventista deixa isso bem claro. Macpela vira o túmulo da família, um ponto físico de ligação com a promessa. Mas aí tem um paradoxo, né? Que a fonte 1 levanta. Sim, é o ponto central. Deus promete toda a terra, mas em vida, Abraão só possui um túmulo. Parece pouco, né? Pode parecer, mas a lição é profunda. Mostra que a fé dele não se baseava no que ele tinha na mão, mas na fidelidade da promessa de Deus, no que ainda estava por vir. E o Maná Online ainda usa essa ideia de ser estrangeiro, peregrino, para falar da nossa vida de fé hoje, né? Isso, como um chamado para sermos embaixadores, uma luz, com um olhar voltado para algo maior que o aqui e agora. Então, resumindo um pouco, Gênesis 23 nos leva da dor profunda do luto para uma afirmação de fé muito concreta, por meio de uma compra de terra. Vemos Abraão, esse estrangeiro que era honrado, garantindo um lugar de descanso e, ao mesmo tempo, fincando a primeira estaca física da promessa divina. E vivendo essa tensão, né? Entre a promessa gigantesca e a realidade de ter só um túmulo. Exato. Isso nos deixa pensando.
Como a gente equilibra hoje o nosso sentimento de pertencer a um lugar, a uma comunidade, com essa consciência de que, talvez numa visão maior, somos todos meio peregrinos? Boa pergunta. Ou, voltando lá para o começo da reflexão da Fonte 1, que ajustes a gente faria na vida, nas prioridades, agora, se a gente soubesse que amanhã seria o último dia? Fica aí para pensar.